Se você tem mais de 20 anos e já assistiu alguma vez a Sessão da Tarde, você já assistiu Curtindo a Vida Adoidado. E você deve ter pensado, assim como eu pensava à época, que o filme era a respeito de um estudante, o Ferris Bueller, que resolve matar um dia de aula para curtir a vida. Até mesmo o título original do filme, que pode ser traduzido como O Dia de Folga de Ferris Bueller, passa essa ideia. De fato, é isso que acontece no filme, mas não é sobre isso que o filme trata. Curtindo a Vida Adoidado é um filme sobre hedonismo e liberdade. E a gente percebe isso no modo como é apresentado um outro personagem, o Cameron Fry. O Cameron é um amigo do Ferris. E já na primeira cena de apresentação desse novo personagem, nós vemos uma série de frascos de remédios, uma melodia depressiva tocando no ambiente. O dia de folga do Ferris não é para o Ferris, é para o seu amigo Cameron. Cameron, esse é o 9º dia que eu fico doente. Se me pegarem, eu não vou me formar. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por você. Tudo o que acontece no filme apresenta o Ferris assumindo o papel de libertador de toda a atenção do Cameron, que é um pré-vestibulando que sofre a pressão de pais ausentes, os quais dão mais atenção às suas posses do que a qualquer outra coisa, principalmente o pai com a sua Ferrari. Não é à toa que o próprio Cameron canta no filme uma versão adaptada de Let My People Go, uma música sobre a libertação de Israel do Egito, depois dos 430 anos de escravidão. When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Cameron é Israel, Ferris é Moisés. Ferris percebe todo esse drama sofrido por Cameron e se coloca como aquele que vai levar Cameron a acreditar em si mesmo. Essa é a filosofia do Ferris. Nesse processo de libertação do Cameron, Ferris quer nos libertar também. E quer nos libertar das ideologias, quer nos libertar dos ismos, ele diz. Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Mas isso parece um tanto hipócrita, ou talvez um tanto ingênuo da parte do Ferris. Ainda que Ferris diga não gostar dos ismos, o modo como ele se comporta e as coisas que ele faz apresenta pelo menos submissão a 2 ismos muito conhecidos. Bertrand Russell disse que todo homem, onde quer que vá, está cercado por uma nuvem de convicções que o acompanha como moscas em um dia de verão. A primeira nuvem de convicções que cerca o Ferris é o liberalismo. O liberalismo é algo bastante diversificado, mas independente das ramificações que possa tomar, existe um núcleo duro de convicções que o define. O liberalismo preza pela autonomia do indivíduo, que vai muito além da liberdade pessoal, dependendo de quem defenda a ideia. Essa autonomia diz respeito à escolha pessoal de leis para si, pelas quais se quer viver. Diz David Koyzis, em Visões e Ilusões Políticas, que o primeiro e mais básico princípio liberal é que cada um é proprietário ou dono de si mesmo, e portanto deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infrinjam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Ou seja, a liberdade de um simplesmente termina onde começa do outro. O que o Ferris quer despertar no Cameron é justamente essa noção do seu valor como indivíduo. Ao que parece, Cameron sempre se privou de seus direitos, se submetendo a regras de pais que não estavam nem aí pra ele. E essas regras enclausuram. Cameron está em uma bolha de estresse, em uma bolha de insegurança e em uma bolha de autocomiseração. Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá pra sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de carro. Na concepção do Ferris Bueller, Cameron precisa ser libertado de certas amarras que privam sua liberdade de governar sobre si mesmo, de fazer o que quer e se divertir como quer, ou de escolher o destino que quiser. Parece ser em um tipo de liberalismo individualista que Ferris projeta a felicidade do Cameron. E talvez esse seja um bom momento para apresentarmos o segundo ismo que o Ferris segue. O Ferris Bueller segue o hedonismo. O hedonismo foi conhecido como uma corrente filosófica helenista desenvolvida por Epícoro por volta do século IV a.C., que admitia fundamentalmente que aquilo que é eticamente bom é aquilo que proporciona prazer. Por sua vez, o que é eticamente ruim é aquilo que proporciona dor. Epícoro dizia isso por ter uma visão materialista do mundo, advinda do pensamento atomista de Demócrito, que dizia que toda a realidade é composta por partículas de matéria. Para Epícoro, essa estrutura atômica da realidade possibilitaria que as sensações fossem verdadeiras e objetivas em si. Para ele, o que poderia ser enganado seria o raciocínio, visto que ele não é imediato como as sensações. Portanto, no pensamento epicurista, as sensações sempre comunicam a verdade da realidade, seja ela o prazer, devendo portanto ser buscado e maximizado, ou a dor, que obviamente deveria ser evitada. Cameron é um rapaz aparentemente sem prazer, sem alegria, que sempre viveu os sonhos e as projeções de outras pessoas. Sobrecarregado com imposições que privam sua liberdade individual, Cameron tem sua alegria cerceada e não desfruta nenhum dos prazeres da vida. A vida passa muito rápido.
E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. E esses dois ismos se unem no modo como Ferris tenta projetar alegria no coração de Cameron. Ferris guia seu amigo a uma busca por alegria através da tomada de consciência de quem ele é como pessoa livre. Ao longo do filme, a gente vê isso sendo realizado pouco a pouco, camada a camada. Cameron vai se deixando relaxar até chegar no seu íntimo. E talvez uma das melhores cenas do filme seja aquela onde Cameron finalmente se dá conta de quem ele é. Na cena em que os amigos vão pro museu, o diretor John Hughes mostra uma série de quadros que retratam a vida humana. Desde Nighthawks, de Edward Hopper, até obras abstratas de Vasily Kandinsky, ou até mesmo clássicos muito conhecidos como Pablo Picasso, é quando Cameron contempla uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, do pintor Georges Seurat, que ele se depara com seu conflito existencial. De início, nós vemos que o todo do quadro é uma bela tarde, cheia de pessoas à beira de um lago. Mas o diretor começa a dar foco em Cameron e na pequena menina do quadro, que parece olhar de volta para ele. Os cortes e o enquadramento da câmera vão se aproximando gradativamente do todo, para o dorso, pelas costas de Cameron, para então focar em seu rosto se aproximando cada vez mais de seus olhos, como se o diretor quisesse que entrássemos na mente de Cameron. Enquanto isso, há também a alternância de foco na pequena menina do quadro, da mesma forma que é feito com Cameron, até chegarmos ao ponto em que o estilo de Georges Seurat se revela. Todo aquele quadro foi feito ponto a ponto. Em arte chamam isso de pontilismo. Ou seja, no fim, tudo aquilo não passa de pontos justapostos que, se olharmos bem de perto, eles não vão fazer sentido nenhum. Mas é olhando o todo que você entende o que o quadro significa. E isso diz muito sobre como o diretor John Hughes apresenta a busca pelo sentido da vida. John Hughes é um cineasta conhecido por filmes que retratam certos dramas ou questões problemáticas de um determinado período da vida, especialmente na juventude. Ele dirigiu, além de Curtindo a Vida Doidado, os filmes Clube dos Cinco, Mulher Nota 1000 e Gatinhas e Gatões. Todos esses filmes falam de um determinado período da vida adolescente e das peculiaridades típicas disso. Em Clube dos Cinco, por exemplo, Hughes aborda o drama de 5 jovens que acabam indo para a detenção de um colégio. O atleta, o nerd, o delinquente, a patricinha e o antissocial. No filme, as trocas de experiências vividas nessa sala de detenção ajudam a desenvolver o caráter e a amadurecer os personagens. Eles encontram uma nova forma de lidar com o mundo. E na maioria das vezes, definimos os outros de forma simples, em definições que são convenientes a nós. Mas é por trás da capa do estereótipo que há uma pessoa muito mais complexa, tal qual nós, que às vezes nos deixamos nos moldar pelos estereótipos e que podemos perceber que somos mais complexos do que as outras pessoas nos definem. Hughes faz uma coisa muito parecida em Curtindo a Vida Doidado. Ele está tentando mostrar como pessoas na adolescência encontram seu sentido e significado e percebem o seu lugar no mundo. Muitas vezes, na adolescência, na juventude, a nossa busca por sentido e significado se dá nos ismos de Ferris Bueller. Está numa busca por se permitir viver mais, sem todos os enfados de barreiras sociais que afetam e limitam a nossa vida. Está em tentar incorporar o poema de William Ernest Henley, sendo o mestre do seu destino e o capitão de sua alma. No hedonismo liberal, você pensa em encontrar felicidade fugindo do poder das autoridades sobre você. O próprio Ferris Bueller comete uma série de contravenções, seja roubando o carro do pai do Cameron, seja roubando a identidade do rei da salsicha, mas o hedonismo liberal é olhar o quadro perto demais. É encostar a cara no pontilismo e não entender o todo do nosso lugar no mundo. Se você se aproxima demais das pequenas liberdades que a vida tem para dar, você não vai conseguir encontrar o verdadeiro significado do quadro completo. O homem vive em uma história muito maior do que ele próprio. Ferris Bueller parece não ter percebido que a vida é inutilidade, é vaidade, é correr atrás do vento se ela não for vivida diante de algo muito maior que a transcenda. Sim, o Ferris Bueller percebeu que a vida passa rápido, mas ele não percebeu que todos os seus valores são tolos se não estiverem à luz da eternidade. O Cameron de fato era um cara que não aproveitava a vida de forma nenhuma, mas o Ferris era um cara que estava vendo o quadro de forma errada. Agostinho escreveu nos primeiros séculos depois de Cristo, falando diretamente a Deus em suas confissões, que pouco te ama aquele que não goza de tuas dádivas. Dádivas que nos deste para expandir nossa mente, alargar nosso coração, enriquecer nossa alma e aumentar nossa força, a fim de que possamos amar-te plena e supremamente cada vez mais para todo sempre. Mas se só olhamos para as bênçãos, se só olhamos para os prazeres e não olhamos o quadro daquilo que Deus quer na nossa vida, a gente vai achar que satisfazer a vontade de hoje, que se libertar da autoridade dos pais, que viver uma anarquia pessoal é o segredo da vida eterna, é o segredo da felicidade, é o segredo do propósito no mundo. E a gente acaba ludibriado pelo Ferris Bueller. Foi Joe Higney, no Coisas da Terra, que disse que colocamos nossa mente nas coisas do alto e então vivemos vidas terrenas integradas. Então é possível aproveitar a vida, vendo a vida pelas lentes daquele que a escreveu. Cada deleite de hoje tem que criar em nós uma expectativa.
a expectativa de que a eternidade será muito melhor. Não curtimos a vida com a cara encostada no quadro, mas curtimos a vida sabendo que estes deleites nem se comparam com o que está por vir. Não aproveitamos a vida porque ela vai acabar, mas aproveitamos a vida para nos preparar para a vida melhor que está por vir. A única forma de curtir a vida doidado é curtir a vida do jeito de Deus. Não caia na conversa do Ferris Bueller. Ele não sabe nada sobre ser feliz. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.